Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai mergulhar num mundo microscópico que basicamente comanda o nosso corpo. Pensa assim, dentro de cada célula nossa existem milhões de motores minúsculos, as enzimas, trabalhando sem parar. Mas e se a gente precisar pisar no freio ou até desligar um desses motores de vez? É aí que a mágica da bioquímica acontece, com os inibidores. Eles são os verdadeiros interruptores químicos da vida. Alguém aqui já parou para pensar na inteligência que tem dentro de um simples comprimido? Como é que um analgésico sabe onde está a dor? Ou como um antibiótico sabe exatamente qual inimigo atacar? Olha, não é mágica, é pura ciência. E a resposta para esse mistério todo está num conceito super elegante chamado inibição enzimática. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, para a gente resolver esse mistério do comprimido inteligente, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas dessa história, as enzimas. Pensa nelas como as verdadeiras operárias, as máquinas que constroem, reparam e dão energia para praticamente tudo que mantém a gente vivo. Falando de um jeito bem simples, as enzimas são as campeãs de produtividade do nosso corpo. Elas são proteínas que funcionam como catalisadores, ou seja, elas aceleram reações. Elas pegam uma molécula, que a gente chama de substrato, e transformam em outra, o produto, numa velocidade, assim, absurda. Sem elas, reações que levam segundos poderiam demorar séculos. A vida, como a gente conhece, seria simplesmente impossível. E agora entra em cena o nosso interruptor, o inibidor. É qualquer molécula que consegue se ligar a uma enzima e, bum, colocar um freio na atividade dela. E aqui está o pulo do gato. A criação de medicamentos modernos é, em grande parte, a arte de desenhar inibidores perfeitos, para desligar, de forma seletiva, só as enzimas que estão causando algum problema. Mas, nem todo interruptor é igual, tá? Eles se dividem em duas famílias principais, com estratégias totalmente diferentes. Tem a inibição reversível, que é um controle mais temporário, e a irreversível, que é uma decisão, digamos, permanente. Vamos dar uma olhada em como cada uma funciona. O fascinante aqui é a simplicidade dessa diferença. A inibição reversível, aqui à esquerda, é como um dimmer de luxo, sabe? Você diminui a intensidade e depois pode voltar ao normal. Isso porque a ligação do inibidor é fraca, ele vem e vai. Já a irreversível, à direita, essa é como quebrar o interruptor na posição desligado. O inibidor se gruda na enzima com uma ligação química super forte, quase uma supercola, e desativa ela para sempre. Certo, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses dimmers, os inibidores reversíveis. Eles são mestres da estratégia e usam principalmente duas táticas, ou a competição direta, ou um tipo de controle à distância. Vamos começar com a competição. Inibição competitiva é, exatamente o que o nome sugere. Imagina um jogo de dança das cadeiras, onde só tem uma cadeira que vale a pena, o sítio ativo da enzima. É nesse lugarzinho que toda a reação acontece. E nesse jogo, tanto o substrato, que é a molécula certa, quanto o inibidor, que é o impostor, estão disputando desesperadamente por esse único lugar. E como essa disputa rola? O inibidor, ele é um mestre do disfarce. Ele tem uma estrutura molecular tão parecida com a do substrato que ele consegue enganar a enzima. Os dois tentam se encaixar ali no sítio ativo, mas só tem espaço para um. E quem ganha? Aí é um jogo de números e de afinidade. Geralmente, vence quem estiver em maior concentração ou quem tiver a química mais forte com a enzima. E aí, como é que isso afeta o desempenho da nossa máquina? Olhando para essa tabela, a gente vê dois pontos-chave. Primeiro, a Vmax, a velocidade máxima da enzima. Pensa nela como a velocidade máxima de uma linha de montagem. Ela não muda. Por quê? Porque se a gente inundar a fábrica com as peças certas, o substrato, uma hora elas vão ganhar a disputa contra as peças falsas, o inibidor, e a linha de montagem vai voltar à sua velocidade máxima. Já o Km, que mede a afinidade, o magnetismo entre a enzima e o substrato, esse aumenta. Isso quer dizer que a enzima fica meio que menos atraída pelo substrato dela, porque ela está sendo o tempo todo distraída pelo impostor. Agora vamos para a segunda estratégia, que é bem mais sutil. Aqui não tem competição direta. O inibidor não competitivo, ele é mais sorrateiro. Ele não briga pelo sítio ativo. Em vez disso, ele se liga num outro lugar da enzima, uma espécie de botão de controle remoto chamado sítio alostérico. E quando ele se liga ali, ele muda sutilmente o formato da enzima toda, sabotando a eficiência dela à distância. E o resultado, como a tabela mostra, é bem diferente. A Vmax, a velocidade máxima, agora diminui, e não importa a quantidade de substrato que a gente coloque.
As enzimas que foram sabotadas por esse controle remoto simplesmente trabalham mais devagar. A linha de montagem ficou menos eficiente. E o mais curioso é que o Km, a afinidade, não se altera. As enzimas que não foram afetadas continuam com o mesmo magnetismo de sempre pelo substrato. Muito bem. Agora a gente sai do mundo dos controles temporários e entra num território mais drástico. A inibição irreversível. Aqui as consequências são muito maiores. É uma ação definitiva, um ponto sem retorno. Um exemplo perfeito que todo mundo conhece é a aspirina. Ela funciona mirando numa enzima chamada COX, que é basicamente a fábrica do nosso corpo para moléculas que geram dor e inflamação. A aspirina não só diminui a velocidade dessa fábrica, ela entra e quebra a máquina principal, de forma permanente, corta o mal pela raiz. As consequências são, como o nome já diz, irreversíveis. O inibidor forma uma ligação que a gente chama de covalente, que é uma união química extremamente forte. A enzima fica completamente inutilizada, tipo uma máquina que enferrujou e não funciona mais. A única maneira de o corpo restaurar essa função é fazendo trabalho pesado, construir, do zero, novas moléculas de enzima. Certo, já entendemos as estratégias, a competição, o controle remoto e o desligamento permanente. Mas na vida real, lá no laboratório desenvolvendo um remédio novo, como os cientistas descobrem qual estratégia um novo inibidor está usando? A resposta está nos dados. A ferramenta clássica para isso é um tipo especial de gráfico com um nome até meio complicado, Lineweaver-Burk. Pensa nele como uma ferramenta de diagnóstico visual. Ao medir a velocidade da enzima em várias condições, cada tipo de inibição, competitiva, não competitiva, deixa uma espécie de impressão digital única no gráfico. É assim que os pesquisadores olham para os dados e falam: "Ahá, esse fármaco aqui é um inibidor competitivo." E isso tudo nos leva à reflexão final. Do tratamento de câncer ao controle de doenças infecciosas, metabólicas, os inibidores enzimáticos são uma das ferramentas mais poderosas da medicina. Entender como esses pequenos interruptores químicos funcionam abre a porta para curas e tratamentos que antes eram impensáveis. A questão que fica no ar é: qual será a próxima grande revolução que um desses pequenos interruptores vai causar? Se você achou esse conhecimento útil, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal.